Olá, com a paz do Senhor Jesus a todos, com a paz do Eterno a todos. O assunto que nós vamos entrar é: tenham a mente de Cristo, antes que uma mentalidade religiosa ocupe sua mente, ok? Aguarde um minutinho, vamos só aqui ouvir um pouquinho sobre Médicos Sem Fronteiras. E com certeza, em seguida, vamos entrar nesse assunto. Será um assunto muito gostoso, um assunto muito bom. Podemos ser violentos, insensíveis, cruéis, egoístas, indiferentes. Mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br ou ligue para 0800 941 0808. Em conflitos armados, nas epidemias, quando a fome ameaça a sobrevivência, pessoas que precisam de cuidados de saúde, vidas que não podem ser esquecidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Muito bem. Vocês já perceberam que a mentalidade de cada religioso é uma mentalidade segundo a mentalidade do seu líder espiritual. Por isso que muitas das vezes a mentalidade, por exemplo, dos irmãos da Igreja Cristã Maranata, qual é a mentalidade deles? É a mentalidade dos fundadores da igreja deles. É a mentalidade das revelações oriunda via mediação deles, dos líderes. Já que dificilmente há uma direção vinda do eterno Deus através de Jesus para a mente daquele que crê em Jesus. Eu não sei se você me entendeu. Então vamos lá. O que é uma mentalidade? Uma mentalidade é um estado de espírito, é um comportamento que você absorve, e não é o comportamento que vem diretamente do próprio Deus através do único mediador, Jesus. Então, a mentalidade é quando você abraça um estado de espírito, uma maneira de pensar de alguém, e você toma isso como forma de vida, e você vai seguir a tua vida achando que essa mentalidade que é uma prática, você passa a ter uma prática religiosa segundo a mentalidade que eles aplicam, substituem na verdade, né? Assim com os membros da igreja Deus é Amor. Qual é a mentalidade? Quais os comportamentos? Qual o estado de espírito envolvendo o lado emocional dos membros da igreja Deus é Amor? Toda ela está vinculada à mentalidade, à maneira de pensar do líder fundador, que era o Davi Miranda. Assim se procede com o Adventista, Testemunho de Jeová. É impossível você fazer parte de uma dessas organizações religiosas e você não absorver a mentalidade deles. É impossível. É impossível. Tanto é que você entra em parafuso lá dentro desses ambientes religiosos se você quiser abraçar
Dizer assim, não, eu não quero mais essa mentalidade religiosa, o que é? Que essas práticas, as experiências, que é segundo atrelados a essa mentalidade. E você diz, não, eu quero agora ter a mente de Cristo. Você não pode. Você será expulso. Você será chamado, geralmente eles chamam numa salinha reservada, com a voz mansa, suave, dizendo, você está dando trabalho para o Espírito Santo. Eles não vão dizer que é trabalho para eles. Eles vão enrolar o nome do Espírito Santo, que também faz parte de uma mentalidade de insensibilidade, até mesmo de macular o Espírito Santo de Deus. Colocando ele emparedando Deus, na verdade, é o emparedamento de Deus, segundo o conceito do líder, do fundador e da doutrina daquela igreja. Correto? Muito bem. Então, vamos lembrar que de Jesus, as Escrituras dizem que devemos ter a mente de Cristo. Por isso que é o tema desse vídeo, né? Ou você tem a mente de... Eu estou falando para cristão. E para não cristão, que nunca ouviu falar de Jesus, recebe isso como evangelização. Né? Recebe isso como te dando uma dica a procurar dizer, caramba, eu que achava isso de Jesus, agora eu estou entendendo que Jesus, o Filho do Deus vivo, não tem nada a ver com esse boneco de presépio que as religiões faz do nome, porque na verdade até o verdadeiro nome de Jesus foi adulterado. A gente sabe muito bem disso, não é verdade? Mas Jesus é o nome comum aqui no Brasil, que todos nós chamamos por esse nome. Mas nós sabemos que o verdadeiro nome de Jesus não é esse, não é verdade? Então, muito bem, mas você vai entender. Preste bem atenção. Quando Jesus nasceu, ele nasceu debaixo de uma mentalidade a qual o pai adotivo José e sua mãe legítima Maria viviam. Todas as práticas religiosas, todos os rituais judaicos ali, levítico. E Paulo, o apóstolo Paulo, denuncia que aquilo não servia para nada, era sombra de coisas futuras. E que se fosse bom, não precisava de ano em ano sacerdote ficar fazendo apelo para o povo. No entanto, Deus enviou Jesus para que de uma vez por todas, não precisássemos mais de sacerdotes entre Deus e nós, muito menos de mediação entre Deus e nós, através de homens. Porque Paulo diz isso, né? Aos Hebreus, que antigamente Deus falava através dos homens, os profetas, mas agora Deus fala através do seu Filho Jesus. Você já imaginou você ouvir o Pai direto do mediador Jesus? Mas, no entanto, a mentalidade que você absorveu é que você supostamente ouve Deus segundo a mediação dos seus líderes. Se é uma igreja que tem presbitério ou organização de pastores, tal, eles são os seus mediadores. É uma mentalidade que você absorve. Muito bem. Então, Jesus nasceu debaixo de uma mentalidade religiosa. E quando nasceu, a própria mãe, o pai adotivo, levou para que Jesus participasse, fosse ali apresentado como um dos rituais levíticos dos filhos de Israel. Era um ritual. Inclusive, algumas igrejas, elas têm até essa ousadia, entendeu? De quererem parecer judeus, que usa esses mesmos rituais judaicos. Porque, no fundo, sabe que Jesus ele é libertador, e se você viver uma nova aliança em Cristo Jesus, a maioria de ritos dessas igrejas, de comportamentos dessas igrejas, é como se Jesus não existisse. Na verdade é essa. É como se Jesus ainda não tivesse nascido, é como se Jesus ainda não se tivesse tornado em carne. É o verbo vivo que, na verdade, eles vivem como se o verbo vivo ainda tivesse que nascer. Tanto é que apelidam Bíblia de palavra de Deus e não Jesus como a verdadeira palavra de Deus. Correto? É uma mentalidade. Então, por exemplo, João Batista, filho de Zacarias, primogênito de Zacarias e Isabel. Pela lei judaica, pela lei levítica, só os filhos de Arão
os descendentes de Arão, poderiam ministrar no templo. Isso, no templo. Espera aí. Por que João Batista não abraçou a mentalidade de seu pai Zacarias? Por que Jesus não abraçou a mentalidade do seu pai adotivo José e sua mãe Maria? Quando ele se torna adulto, ou não, ainda jovem, ainda adolescente, né? 12 anos. Você vê que Jesus ali, desfazendo da mentalidade religiosa e implantando a mente de Cristo. Tanto é que os discípulos, quando Jesus cresce e se torna adulto, os discípulos disseram assim: Mestre, mostra-nos o Pai. Aí Jesus disse: há quanto tempo vós tendes andado comigo e ainda não conhece o Pai? Era Jesus dizendo que quem conhece a mim, conhece o Pai. Quem tem a mentalidade do filho, tem a mentalidade do Pai. A não ser que você diga assim: não é bem assim. Então vamos lá, vai, em nome de Alá, vai soltar a bomba para ver se essa é a mentalidade de Alá. Alá verdadeiro que eu tô falando. Vai soltar a bomba, como a Igreja Católica matou 62 milhões de pessoas na história da humanidade. Em nome de quem? De Deus. Será que era essa a mentalidade de Deus? Matar pessoas que não queriam a doutrina da Santa Igreja Católica? Então, vamos voltar de novo a Jesus. Então, Jesus nasceu no miolo de uma mentalidade cruel, ruim, incrédula. Mas, contudo, Jesus trazia, na sua própria vida, ele trazia a mentalidade do Pai. Tudo aquilo que Jesus dizia, e falava e fazia, era o Pai fazendo. Era a mentalidade do Deus vivo, habitando com os homens. E quando Paulo escreve que devemos ter a mente de Cristo, é justamente isso. Agora, por incrível que pareça, essa palavra que Paulo fala, Paulo sabia que essa palavra de ter a mente de Cristo, ela ia estar rompendo grandes barreiras que geralmente os homens nascem limpos, mente e coração limpa. Em decorrer do seu crescimento, ele vai absorvendo mentalidades, se é cultural, se é religiosa, se é uma mentalidade política, se tem uma mentalidade econômica, se tem uma tradição. Então você percebe que toda criança nasce pura. E, infelizmente, nós nascemos puro. Bom seria se todo homem, ao nascer, ele tivesse escolha de dizer assim: olha, eu vou te ensinar isso, mas o certo é isso. Então vamos lá. Você de agora em diante não precisa. Eu estou falando para cristão. Estou falando para cristão, tá bom? Vamos lá. Para cristão religioso, para evangélicos e católicos e outras. Vamos lá. Você já imaginou? Se você tivesse poder de escolha, ao nascer, alguém dizer assim: olha, pai e mãe, vocês podem ensinar o que vocês quiserem aos seus filhos. Vocês podem implantar neles qualquer mentalidade religiosa de qualquer igreja. Só que ele tem o direito de escolha. Então vamos lá. Então, se você está dizendo que o seu filho deve ir buscar Deus em templos, ele precisa saber que Deus habita nele. Aí ele vai escolher se ele quer ir ou não o Deus que está no coração dele, que habita no coração dele, ou o Deus que vai buscar no templo. Correto? Vamos lá. Olha, você ensina ao teu filho, você impõe sobre o teu filho uma mentalidade
de que ele tem que ter essas práticas religiosas, não faltar culto, não faltar com os rituais praticados naquelas igrejas que são obrigados, que eles chamam isso de vida espiritual. Na verdade é uma mentalidade, e nessa mentalidade nasce o estado de espírito, que vem muitas experiências, né? Quantas experiências as pessoas têm, mas são vazias, tudo fruto de um implante na subconsciência. É uma mentalidade implantada. Então, se você é de uma religião africana, então você vai ter experiências, sonhos, visões, revelações, coisas. As tuas experiências é segundo o que você aprende nas religiões africanas, se é no candomblé. No espiritismo, se é no espiritismo, se a mentalidade implantada na tua vida é proveniente de você ter um pai espírita, uma mãe espírita, alguém que te induziu ao espiritismo, então você vai ver fantasma, você vai crer em reencarnação, você vai ver morto falar, porque isso não é difícil produzir isso nas mentes, na subconsciência das pessoas. Não é difícil implantar na cabeça fantasmas, e ele vê fantasma, ele morrer dizendo que vê fantasma, e no entanto aquilo só está na subconsciência dele, é um implante, é uma mentalidade suplantada. A gente chama implante, mas na verdade é suplantada. Suplanta o que deveria ser puro. Então, eu tenho um filho, eu digo assim, digamos que minha mulher dissesse assim: Paulo, é o seguinte, eu sou evangélica e eu não tenho religião nenhuma. E eu dissesse assim, e ela dissesse: eu vou doutrinar o meu filho na minha religião, na minha igreja. E eu dissesse: você pode até fazer isso, mas o meu filho tem que saber que há uma outra opção. Há uma verdade oculta, há uma verdade que não é propagada e não dita. Então ele precisa saber dessa verdade para que ele saiba escolher. Então eu vou ensinar ao meu filho que Deus habita no coração dele, que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Agora, se você quer levar o meu filho, nosso filho, para ele achar que o pastor dele, o pregador dele, é que faz mediação entre Deus e ele, meu filho tem que poder de escolha. E como nós vivemos na terra, como nós vivemos as mentalidades religiosas encrostada na subconsciência da maioria das pessoas, elas não tiveram opção. Tanto é que elas não acreditam na outra opção de ter Jesus como seu único mediador, de ser salvos pela fé em Cristo Jesus. É quase impossível, quando se rende a uma mentalidade religiosa, é impossível você crer. De fato, você diz que crê, mas é impossível você viver que Jesus é o teu Salvador e que você será salvo pela fé. Porque geralmente quem é dependente de uma mentalidade religiosa, ele só acredita nessa salvação se tiver atrelada aos afazeres da igreja dele, da doutrina da igreja dele, da vida espiritual promovida pela igreja dele. Então, João Batista, por ser filho de Zacarias, voltando a João Batista agora, por ser filho de Zacarias, primogênito, tinha ele o direito de ser sacerdote no templo, já que seu pai era também sacerdote. O que nós entendemos disso? O que nós entendemos é o seguinte, que a mente de Zacarias e de Isabel era totalmente tomada, suplantada pela mentalidade religiosa contemporânea, daquele período, daquele tempo. E quando João descobre isso, que ele não queria ter a mentalidade, aquela mentalidade religiosa dos demais, inclusive seus familiares, ele vai para o deserto. E quando ele chega no deserto, o que é que ele ganha? Ele ganha a mentalidade pura. Então, João nasceu puro, o coração puro. E ele foi contaminado pela mentalidade religiosa do momento que Israel e seus pais viviam. No entanto, ele diz não. Ele dá meia volta, vou ver, põe o pé na parede e diz não. E foi para o deserto. Mas o impressionante disso é que o Deus Criador, o Deus Eterno, estava com João no deserto, anunciando o reino de Deus que estava chegando. Tanto é que antes o reino de Deus não era manifestado. Foi manifestado através de Jesus, por uma mensagem de João Batista. Assim se dá com o próprio Jesus.
bem que os familiares dele tentou implantar nele a mentalidade religiosa de Israel daqueles dias. E o próprio Jesus, quando cresce, diz não. E que Jesus começa a mostrar ao mundo a mentalidade do Pai, a mente do Pai, que é o qual nós devemos absorver. Ou eu absorvo a mente de Cristo, ou eu vou absorver a mente do líder da Maranata. Ou eu vou ter a mente de Cristo, ou eu vou absorver a mente do líder da Testemunha de Jeová, da Deus e Amor, da Batista, Assembleia, do Catolicismo e outras coisas mais. Deu para entender? Então, Jesus diz assim, não basta. Aí Jesus começa agora a mostrar ao mundo que havia uma nova mentalidade, uma mentalidade real, pura, que pegava aquilo que é puro e completa de coisas mais puras ainda. Mas se pegar também o coração contaminado, limpa o coração, lava aquele coração, chicotinha os cambistas que fazem comércio dessas coisas, e aí Jesus diz assim, agora eu quero um lugar que é meu. Porque, por isso é o converter, isso é o nascer de novo. Então, o nascer de novo de Jesus é Jesus saber que você foi saqueado, que você nasceu, era para você conhecer o que é puro, o que é justo, o que é verdadeiro, o que é eterno. No entanto, não te mostraram isso, te deram aquilo que é dos interesses pessoais e particular, dos poderes que se levantam sobre a terra, o homem mandando no homem. E aí Jesus, sabendo que o homem, a humanidade estava contaminada com isso, Jesus veio fazer o quê? Limpar essa eira, varrer essa figueira, para que nasça frutos bons. Então Jesus veio para tirar do teu coração essa lama, essa sujeira religiosa. Não importa a igreja. Não importa os ensinamentos que você atende e pratica como forma de vida espiritual, melhor dizer. Não importa a mentalidade que você pensa em servir a Deus. Tanto é que, vamos falar de uma mentalidade de servir a Deus? Vamos lá. Para um religioso evangélico, servir a Deus é praticar os atos religiosos da igreja dele, frequentar os cultos, ter uma frequência, digamos, 100%, não é isso? Nos cultos. Aceitar, sem reclamar, toda forma de doutrina da sua igreja. É varrer a igreja, levantar a igreja, dar dinheiro para a igreja, como se fosse para Deus. Aí a pessoa diz assim, eu estou realizando a obra de Deus. Aí os discípulos de Jesus perguntando para ele, mestre, o que faço eu para realizar a obra de Deus? Agora Jesus traz a mente de Cristo. Agora Jesus revela a sua mente, a mente do Pai. Aí Jesus disse, a obra de meu Pai é esta, que creia naquele que o Pai enviou. Deu para entender a diferença? A diferença do que é você ter a mente de Cristo, que a mente de Cristo é a mentalidade do Pai, e você ter uma mente do líder da sua igreja. Então você vive um comportamento, você crê em um comportamento desenhado, maquiado, programado por sua igreja. Então você não consegue ter a mente de Cristo. E se você está dentro de uma igreja dessa e diz assim, eu quero ter a mente de Cristo, de agora para frente. Eu quero ter a mente de Cristo. A partir desse momento que você tomar uma decisão em querer ter a mente de Cristo, você vai querer saber das doutrinas de Cristo. Você vai ler as Escrituras e lá vai dar testemunho de Jesus e você vai dizer, epa, eu não tenho a mente de Cristo. Imaginamos que João escreve e diz assim, aquele que vai além dos ensinamentos de Jesus e não permanece nele, não tem o pai nem o filho. João escreveu isso em uma de suas cartas. Aí quando você faz uma reflexão e você diz, mas peraí, mas essas doutrinas que eu pratico não são as doutrinas de Jesus. Jesus não orientou para ser feito. Os discípulos não tinham essas práticas. E por que você tem? E por que eu tenho? Aí é onde você vai descobrir que você está contaminado. Aí é onde você vai descobrir que a sua mente, a sua subconsciência está alterada ao ponto de você ter uma mentalidade religiosa que não é a mente de Cristo. É por isso que quando Jesus diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus estava mostrando que
Você não pode estar livre, sentir-se livre, se você é preso a uma mentalidade religiosa dos seus líderes. Então, você só pode ter a mente de Cristo se verdadeiramente você for liberto pela verdade. E a verdade liberta o homem. Mas quando você diz assim, não, eu não quero. A minha doutrina é boa demais, eu gosto da minha igreja, é ali que eu me libertei disso, é ali que eu me libertei daquilo, é ali que eu tive experiência. Isso é um testemunho de você estar totalmente rendido a homens, a uma mentalidade humana. E vou falar uma coisa para vocês. Não se iluda. A maioria da mentalidade humana que as igrejas e os fiéis das igrejas absorvem são as piores possíveis. Porque certos líderes, ou 98% dos líderes religiosos, têm uma mentalidade totalmente maligna, diabólica, cruel, insensível. Faz qualquer coisa para manter o seu reduto religioso funcionando e dando lucro e de pé. Nem que eles tenham que blasfemarem, nem que eles tenham que usar e abusar do nome do Espírito Santo, usar e abusar do nome de Jesus, usar e abusar do nome de Deus. Eles não demonstram arrependimentos, eles não demonstram temor pelo que fazem. E por isso que as pessoas, muitas das vezes, elas vivem num desespero sendo cristão e vivem em desespero religioso. Cristão e vive batendo cabeça. Ele é cristão, ele é convertido, ele crê no Senhor Jesus e ele vive sempre com dívida com Deus, ele vive apavorado, ele vive com a mente sempre culpada, ele vive infeliz, ele vive coagido, ele vive amedrontado, ele vive praticamente sem Deus, entendo Deus. Porque quando Jesus diz assim, quem me segue nunca mais terá fome, a água que eu lhe der nunca mais terá sede, isso que Jesus disse é verdadeiro. Isso é a mente de Cristo. Eu não posso ter sede se Jesus saciou a minha sede e vive em mim e eu nele. Eu não posso ter fome se Jesus habita na minha vida e a sua carne, a sua vida na cruz é a verdadeira comida que eu me alimento. Que eu me alimentei e me alimento diariamente, como diz Jesus, eis que estarei convosco todos os dias de vossas vidas, até a consumação do século. É diferente de você ter uma mentalidade religiosa. Que você tem que buscar Deus, é uma vida vazia. Se não for realimentado pelas crenças, você entra em paranoia. Se você não ouvir uma pregação para achar que é Deus falando, você não sente a presença de Deus na sua vida. Então, na verdade, a sua alma, ela não bebeu da água da vida. Ela não foi saciada da água da vida. Lembra da mulher de Samaria? Que quando Jesus falou, se tu soubesse quem te pede água, tu me daria, eu te daria água viva. Aí ela disse assim, então dá-me desta água. Sabe por quê? Porque a mentalidade dela era aquela mentalidade que ela cria lá, dos seus líderes religiosos ali em Samaria, na herdade, que era do patriarca, já foi do patriarca no passado, Jacó. Tanto é que Jesus ali desmistifica um monte de coisas. Jesus acaba com a mentalidade velha. Sabe essa mentalidade, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí você diz, Paulo, mas isso está na Bíblia. Meu filho, está na Bíblia. Mas não é palavra de Deus para você. Porque Davi, quando escreveu isso, não tinha nem templo. Ele chamava Jerusalém de casa do Senhor. Se você ganha salário, você está ferrado então, hein? Você não pode ir em Jerusalém, hein? Mas tem os protótipos aqui, né? Casa de Deus Jerusalém virou casa de Deus de alvenaria, de tijolinhos e madeiras aqui, né? Deu para entender a diferença? Aí Jesus agora implanta a mentalidade do pai na vida dela e diz assim para ela, não, ela diz assim, onde devemos adorar Deus? Aqui nesse monte, que era a mentalidade dela, ou lá em Jerusalém, porque é a mentalidade dos judeus. Aí Jesus disse, não, nem lá e nem aqui. A hora vem, a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então Jesus acabou com essa mentalidade física religiosa de lugar e implantou nela a verdadeira informação que ela deveria ter já de nascença, que o verdadeiro lugar de adoração é o seu próprio coração. E Jesus ainda foi muito mais longe de explicar isso, disse assim, pois o Pai procura os que adoram em espírito, não é o que adora fisicamente não, é os que adoram em espírito, é o que entende, né? Mas eu não vou buscar Deus na igreja porque eu creio que Jesus não está em mim. Então Deus procura aquele que adora em espírito.
Ah, mas eu vou ali cultuar a Deus, pular, cantar, fazer um monte de coisa para Deus. Mas o que nós aprendemos nas Escrituras é que Jesus foi aquele que, o verdadeiro culto, único, de uma vez por todas, morreu por nós. E quando eu ofereço a Deus esse Jesus maravilhoso, crucificado por mim, eu oferto a Deus o melhor do melhor, do melhor dos melhores, melhor do melhor e do verdadeiro culto a Deus. Então Deus, quando ele vê para a terra, ele não vê o meu culto físico, que eu posso fazer, eu deixo de fazer, dar dinheiro para Deus, dar oferta para Deus, bajular a Deus, elogiar a Deus. Não, Deus sonda o meu coração e vê que a minha fé no Senhor Jesus, ela se renova a cada dia mais. Coisa maravilhosa, né? Eis aí o verdadeiro culto ao Pai. Mas a mentalidade religiosa, jamais ela quer essa mentalidade de Cristo. Você não percebe? Por que os discípulos não faziam culto para Jesus? Você sabia por que os discípulos não faziam culto para Jesus? Quando Jesus morreu e ressuscitou, eles não tiveram prática de cultos. Não. Eles simplesmente abraçaram a mentalidade, a mente de Cristo, de viver Jesus na sua própria vida. E ensinaram aos outros a viver Jesus nas suas próprias vidas. Lembra de Filipe quando batizou o eunuco? E ele foi feliz com Jesus pelo caminho? Coisa maravilhosa. Então, você vai trocar a mentalidade de Cristo, que nos deu a mais pura e sã doutrina, para você abraçar a mentalidade religiosa da sua igreja, do seu líder. Você entendeu? Então, quando a nossa mente, e dificilmente o homem escapa disso, quando nós não temos a mente de Cristo, rapidamente, uma hora ou outra, uma mentalidade religiosa vai ocupar isso. E depois disso, só um milagre de libertação. Só uma libertação. E se você conhecer a natureza de Jesus, se você conhecer a natureza dos apóstolos, você vai encontrar algo maravilhoso. Que eles tinham em suas vidas a mente de Cristo. Por isso Paulo, ele disse uma certa época, né? Que havia uma confusão, que uns diziam ser de Apolo, outros diziam ser de Paulo, né? Uns diziam que era Deus amor, outros da Batista, seria assim, né? Aí Paulo disse, não, por acaso não foi Cristo crucificado? Não tem Paulo, não tem Paulo, não tem Apolo, aqui não, rapaz, um planta, mas quem dá o crescimento é Deus, não tem essa não, que é isso? Então as pessoas, elas nunca atingem uma maturidade. Então, essa mentalidade de ouvir pregações, que é Deus falando, ela é ridícula. Ela mata a verdade. Ela mata a mediação de Jesus, que quer falar direto com suas ovelhas. Como diz ele, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. No entanto, milhões de pessoas estão seguindo suas igrejas, seguindo seus líderes. E o pior, seguindo a mentalidade dos seus líderes, como prática de vida espiritual. E aí, como fica? Era isso que eu queria dizer. Para que você, que um dia, se você me ouvir, você venha refletir na sua casa. Entra no seu quarto. Lembra que Jesus disse isso? Não é entra na denominação, na igreja A, B ou C, não. Entra no teu quarto. Fecha a porta. Quem sabe, né? Para não ser invadido por um líder religioso. Vem cá, você é louco, sai dentro do quarto, não. Você vai... Tanto é que eles dizem isso. Que negócio é esse de crente adorar a Deus em casa? Que negócio aí? Estão se isolando. É porque eles sabem. Eles sabem que a verdade pode libertar os membros, os seguidores, os dependentes deles. E eles têm medo disso. Entra no teu quarto, fecha a porta. Antes que um líder chegue e diga assim, arrasta ali, vamos buscar Jesus ali. Não está aí no quarto não, rapaz, você é doido. Jesus não está no teu quarto não, Jesus está lá na minha igreja. E ore a Deus em secreto. E em secreto Deus te recompensará. Lembre que quando Jesus ele disse assim, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, eis que o Cristo está ali no interior da casa, não deis crédito. Então, você vai deixar essa mentalidade de Jesus te ensinar isso, que Jesus sabia. Porque eu vou habitar no teu coração. Paulo disse aos de Coríntios, né? Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? E o Espírito de Deus habita em vós? Que coisa maravilhosa, né? É reproduzir o ensinamento de Jesus. E Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas.
Aí você deixa essa mentalidade maravilhosa de Jesus para atender uma mentalidade religiosa de procurar Jesus em um lugar, sabendo que Jesus disse: não deis crédito. Sabe essas evangelizações? Vem cá receber uma bênção, porque Jesus está na minha igreja aqui, olha, igreja maravilhosa. Deus fala através do líder, né? Através da pregação, né? Ele não vai dizer: olha, aceite a Jesus, creia em Jesus, que Ele é o mediador entre Deus e o homem, e Deus vai falar com você através do Filho de Jesus. Ele não vai dizer isso. Ele vai arrastar você para dizer que Jesus está lá na religião dele, na igreja dele, e lá Deus vai falar com você através de quê? De outros mediadores. Então, se você não tiver a mente de Cristo, você vai terminar absorvendo uma mentalidade religiosa. E para você que está preso a uma igreja, preso a experiências, você pode estar amando já a mentira. Porque a obrigação de um carteiro é entregar a carta. Um carteiro, quando vem entregar uma carta aqui, uma correspondência aqui em casa, ele nem entra. Ele deixa na caixinha do correio e vai embora. Ele não fica ali plantado, não entra, não senta, põe os pés para cima, bebe água, estica as pernas e diz: eu quero ouvir, saber o que é que está na carta. Não, o carteiro já ganha para ele cuidar da vida dele. Ele entrega a mensagem. Agora, como que esses supostos mensageiros entram na tua vida, põe as pernas para cima, manda na tua mulher, manda nos teus filhos, manda em você, e ainda media entre você e viola a correspondência entre Deus e você. Eles violam essa correspondência ao ponto de você achar que deve favores a eles, de ter que estar na igreja deles, porque ali foi onde você foi liberto. Você foi liberto de uma coisa e caiu de outra prisão, meu irmão. Porque salvação é Jesus, não é igreja. Porta do céu é Jesus, não é igreja. E se Jesus salva sem igreja, para que eu quero igreja? Se Jesus me salva através da fé nele, no sacrifício dele, para que eu quero uma igreja? E alguns dizem assim: ah não, mas a igreja não salva. Não salva, mas também não larga o osso. Como que denominação não salva, você não vive sem ela? Claro que a tua salvação está atrelada aos afazeres e aos ritos e aos dogmas e à mentalidade do seu líder, de onde você aprendeu. E o pior é que às vezes reproduz isso. É a coisa mais difícil do mundo converter um pastor a Cristo. Porque ele está totalmente contaminado pela mentalidade dos seus líderes religiosos. Ele não conhece a mentalidade de Jesus. Ele só vive e prega a mentalidade dos seus líderes. E aí vai contaminando outros e outros e outros. Aí algum diz: Paulo, por que tu não para de falar? Hoje um escreveu. Eu vou responder. Vai vender o teu peixe em outro lugar? Como assim vender o meu peixe? Que peixe que eu vendo? Quanto eu cobro para fazer o que eu faço? Quanto eu recebo? Quanto eu cobro e quanto eu recebo? Nada. Para quem já ofereceu dinheiro para mim, pode chegar a dizer que eu aceitei, porque eu não aceitei. Eu não tenho peixe a vender, meu irmão. Você está incomodado porque eu estou tocando no seu ídolo, que é a sua igreja, sua denominação. Esse é o seu problema. Você não quer a verdade e contamina os outros. Aí então Jesus tinha que parar de falar a verdade, mostrar a verdade, bater de frente com os mentirosos religiosos, e Jesus então tinha que parar de fazer isso para vender o peixe dele. É isso o fanático? Então os discípulos de Jesus apanharam e foram mortos porque eram feios, e não pelo que eles diziam, porque o que eles diziam libertava as pessoas, que é onde há o Espírito de Deus, a liberdade. E eu lembro que Paulo disse isso: temo que homens entrarão aqui no nosso meio para espiar a nossa liberdade e nos colocar debaixo de servidão, mas em nenhum momento nós cedemos a eles. E por que você vai ceder ao seu líder religioso, aos caprichos do seu líder? Faça como Paulo. Não ceda, diz não, bata o pé na parede, não aceite emparedamento, não aceite. Diga não. Ninguém pode te emparedar a uma mentalidade religiosa e você ficar passivamente sem reação, sem reagir, e às vezes levando mulheres e filhos a se submeter a tais humilhação, a se ficar ajoelhando na frente de púlpito de madeira como lugar santo. Isso é coisa vergonhosa, coisa triste.
É uma mentalidade podre, imunda. Ah, mas o Espírito Santo de Deus abençoa a gente com isso. Abençoa merda de nada. Desculpa até o palavrão. Porque o Espírito Santo de Deus verdadeiro não é conivente com mentira. O Espírito Santo do Pai não se envolve em mentiras. Você não pode estar preso a uma religião, a pessoas, a lugares. Porque ali você foi beneficiado. A obrigação do carteiro é entregar a mensagem e te liberar. Eu tenho outro lugar para ir. Aí você fica 10, 20, 30, 40, 50 anos dependendo da comida que eles te dão na boca. Tu ainda não aprendeu a pegar uma colher e comer sozinho? E Jesus disse, né? Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Se alimente de Jesus. Tenha você tua experiência direta com Cristo. A mediação entre Deus e você, deixe Jesus fazer. Parem! Esses homens, eles não querem dar o recado do ID. Eles querem prender você nas mensagens deles, nas pregações deles, na suposta mediação deles. Se libertem. Procurem a verdade. Amem a verdade. Não tenham prazer na mentira. Fuja. Porque o inferno foi para quem ama e pratica a mentira. A maioria de líderes religiosos praticam e amam a mentira. Os membros não, são enganados. E muitos serão enganados. E farão de vós comércios. E você sabe disso. Por isso que você se defende dizendo, não olha para o homem. Por isso que você se defende dizendo, deixa que Deus cuida dele. A sua passividade lhe leva a esse ponto. Você foi domesticado a isso. Você tem uma mentalidade totalmente rendida ao seu líder religioso. Para você que nunca ouviu falar de Jesus, tome isso como uma evangelização. Para você que é um dependente religioso dessas igrejas, eu espero que você ame a verdade e procure ela. Porque ela é que vai te libertar. A verdade liberta, irmão. Para você que é ateu, que tenta enrolar a sua incredulidade, quase como uma religião, né? Do não crer em Deus, por causa desses deuses fabricados pelas religiões e igrejas, eu quero te dizer uma coisa, o Deus criador dos céus e da terra não tem nada a ver com esse peixe, com essa lambança religiosa na terra. O Deus verdadeiro ama você tanto quanto ama a mim. Jesus morreu tanto por mim quanto por você, ainda que você não acredite e não queira. Mas de amor a você ele morreu. E eu espero que um dia para que os ateus descubram a diferença entre o Deus criador do universo e o Deus que a religião se apoderou, só o nome, né? E avacalhou o nome dele. Envolveu nessa lambança religiosa o nome do Deus, só o nome. Porque a pessoa do Deus eterno não entra nessa. Enviou seu filho Jesus justamente isso, como uma espada flamejante, para que o caminho da árvore da vida não seja danificado. E é isso que esses homens aí estão fazendo, danificando a verdade, danificando o caminho da árvore da vida. Mas Jesus, como diz lá em João 10:16, né? Eu tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, mas eu as guiarei, conduzirei, para que pertençam a um só rebanho e um só pastor. Isso é para você, viu? Que está aí preso a esses rebanhos religiosos de muitos pastores, muitos padres, muitos pais de santo. Então Jesus é o seu dono. Morreu por você. E Jesus irá te conduzir. É o sai dela, povo meu. Para que você pertença unicamente a um só pastor. Você tem a mentalidade de um só pastor. Não de muitos pastores, né? Para que você seja liberto e quem sabe você não engravide, né? Que às vezes você fica ouvindo esse pessoal, ouve. Daqui um dia tá grávida, aí você nasce uma igreja através de você. Com a mesma mentalidade do seu líder. Você não abre mão de jeito nenhum. Se você entrou contaminado, que saia puro. Deixa Jesus limpar. Deixa Jesus expulsar esses cambistas, esses mercadores que entrou na tua vida e que suplantou no lugar da verdade implantou a mentira, implantou as suas religiões, os seus pontos de vista, implantou, né, a sua mentalidade. Espero que você reflita isso, espero que você
em casa, você possa ao menos se perguntar: eu tenho a mentalidade de Cristo ou eu tenho a mentalidade da minha igreja? Aí você tem escolha. E o que é que eu vou dizer para você? Se você escolher, eis aí o caminho, andai nele. Mas se você escolheu errado, não posso fazer nada, ninguém pode fazer nada. É uma escolha sua. Mas deixar de refletir sobre isso é ignorância. Chega a ser até um pouco de maldade se você for cristão. Com a paz do Senhor Jesus.